E aí, Sapiens, beleza? Começando essa nova fase do canal Educarto com um vídeo que eu acho muito importante, que é fazendo o link com um vídeo que eu já fiz, porque o nosso Moisés resolveu virar professor e quais as questões dele com a educação hoje em dia. E aí, Moisés, como você virou professor de filosofia e história? Salve, salve, galera! E aí, pessoal? Tudo jóia? Meu amigo Ricardo, essa é uma pergunta que eu costumo responder de modo muito íntimo, muito intimista, cara, porque talvez tenha sido uma das pouquíssimas vezes na minha vida que eu realmente tomei as rédeas e disse: "É isso que eu quero", né. Eu já havia passado por algumas experiências acadêmicas e, assim, eu, ainda jovem, não tinha uma ideia definida do que eu queria ser. Eu via os meus amigos, os meus colegas, os parentes, manifestando já uma certa intenção e eu ainda não, né. E isso até às vezes me preocupava um pouco, porque, pô, né, todo mundo sabe o que é ser e eu ainda não sei, né, e a gente é cobrado por isso nessa sociedade, né, meu amigo. Então eu tinha essa preocupação, sabe. Mas confesso que nunca defini exatamente. E talvez por isso eu tenha passado por algumas experiências, como eu disse, acadêmicas anteriores à minha escolha, e que foram bastante traumáticas, né. Eu comecei a fazer uma faculdade de publicidade, não que a faculdade em si tenha sido ruim, mas por eu não me identificar com aquilo, aquilo acabou de alguma maneira me afetando. Depois eu tentei, olha só, né, engenharia florestal, tentei fisioterapia, muitas vezes motivado até por vontades externas do né, a pressão dos pais e tal, e aí eu porque não havia assumido ainda realmente o que eu gostaria de ser, não havia encontrado de fato isso, embora isso já estivesse dentro de mim, eu acabava entrando nessas fitas erradas, meu irmão. E começava e nunca terminava, né. Até que quando eu entrei na casa dos 30 anos, já mais maduro, né, não, na verdade um pouco antes disso, né, tô exagerando. Um pouco antes disso, aí passando dos 25 anos, já um pouco mais maduro, eu me encontrei diante de um novo dilema. Eu precisava escolher alguma coisa para ser na vida. E aí nessa altura da minha existência, cara, eu disse: "Porra, agora eu vou ter que ser aquilo que eu realmente tenho vontade de ser para que eu seja de fato, né, cara, tá? Não viva um mito de Sísifo". Então foi quando eu, escolhi ser professor, cara, professor da matéria que eu mais gostava, que era história, tá. Então eu decidi ser professor motivado primeiro por uma vontade pessoal, uma identificação, tá. E é interessante que a partir do momento em que eu me propus a ser um professor, começou a ocorrer uma transformação muito bacana, cara, assim, muito edificante, porque eu comecei a me identificar tanto com a profissão, cara, principalmente quando eu comecei a atuar na área em escolas públicas, que hoje eu não me vejo mais como eu não me vejo não sendo um professor, né, porque eu acho que o professor, cara, para além de um mero professor, ele precisa, buscar um pouco mais, né, ele precisa principalmente buscar uma interação mais intimista com seus alunos. Não que ele vá, deixar com que os alunos interfiram na sua vida e vice-versa, mas ele deve olhar para o aluno não como, né, um ser ali pronto e acabado, né, um receptor de informações, de conhecimento, mas como alguém que realmente
pode transformar o mundo a partir das suas próprias experiências. O professor precisa manter esse relacionamento com o aluno, que é um relacionamento que eu procuro manter com os meus alunos, cara. Então, eis aí porque escolhi e depois porque sou professor, né? Que práticas que você identifica hoje como professor que na época em que você era aluno você não gostava e que você acha que tinha que ter mudado ou tenta mudar? Ou o que você vê até nesse sentido de do aluno fazer o próprio caminho e tudo mais, né? O que você pensa nesse sentido? Pois bem, meu amigo, como eu disse, existem muitos bons motivos para ser um professor, né, desde a própria identificação pessoal com a profissão até, essa ligação que você passa a ter com os alunos, uma ligação mais intimista e essa correlação de dependência. Mas existem outros pontos que precisam ser superados, né, eu vejo dessa forma. E um desses, né, desses problemas que eu já via na minha época de aluno e que eu procuro não cometer como professor, mas muitas vezes a gente está inserido dentro de um sistema que exige isso, é o conteudismo, Ricardo. Sabe, existe, uma cobrança tão grande em cima do cumprimento do conteudismo, daquilo que está na apostila, está no livro, está no script para cada série, que o professor quase não tem tempo de propor atividades alternativas, como levar os alunos para uma aula fora da sala de aula, discutir o ambiente a partir da experiência com o ambiente, ou levar os alunos para um museu. Cara, tá cada vez, né, pior esse aspecto da educação, que já era um problema na minha época, eu creio que também tenha sido na sua, e que continua sendo, cara, e cada vez mais, como eu disse, um problema na educação, inclusive essa educação da qual fazemos parte, né. Então, eu vejo que o conteudismo, ele acaba, de alguma maneira, limitando a possibilidade de ensino-aprendizagem entre os principais atores desse processo, professor e aluno, né? O professor tem que cumprir o conteúdo, o aluno, às vezes, porque paga, né? Isso acontece muito nas escolas particulares, quer que o professor cumpra aquele conteúdo que está na apostila, sobrando pouco tempo para um tipo de aula diferente. E aí a gente continua praticando mais do mesmo, desde a nossa época até os dias de hoje. Como esse é um canal de educadores e que se propõe à educação, nós gostaríamos muito de ouvi-los, tá? Então deixe aqui nos comentários a experiência que você teve enquanto aluno e que continua sendo reproduzida nos meios educacionais, tá? O seu comentário é muito importante, a sua participação é fundamental para que o canal cresça e evolua no sentido de uma busca por uma melhor educação. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Beijo. Tchau. Valeu, galera. Obrigado. Beijo no coração.